Qual a verdade oculta por trás do Natal? Natal significa nascimento, nós sabemos disso. Tanto que tem o pré-natal, quando a mulher grávida começa a fazer um tratamento para que o bebê nasça com toda a saúde, para que ela também tenha uma saúde adequada para poder continuar gerando esse bebê. Chama-se pré-natal, não é à toa, porque é antes do Natal, antes do nascimento. Então sabemos que Natal é nascimento. Mas a verdade oculta é que não é o nascimento de Jesus. A Bíblia, que é onde nós buscamos conhecer as coisas sobre Jesus, nela nós não encontramos a data do nascimento de Jesus Cristo. Não temos o mês, não temos o dia, não temos nenhuma referência a essa questão toda. Então, por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? Para podermos entender isso, nós temos que retornar em um período muito anterior. Temos que chegar nos dias de Noé. A partir de Noé, nós podemos compreender como surgiu esse costume do Natal. E nós podemos também aproveitar para falar também de um tema bastante comum, que é fruto de muitas perguntas aqui para o Verdade Oculta. Quem é a mulher da nota de R$2? Quem é a mulher da nota de R$5? Quem é a mulher da moeda, cara ou coroa, de quem é a cara? Qual é a mulher da Estátua da Liberdade? Vamos entrar na história? Então vamos retornar ao livro de Gênesis, no início da Bíblia. Ali passa-se o momento em que há uma história muito conhecida sobre Noé, o homem que construiu a arca e que através da arca salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, a Bíblia conta que Noé bebeu vinho, ficou embriagado. E quando ele ficou embriagado, ele tirou as suas roupas, ele ficou pelado. E entre os filhos de Noé que se safaram da destruição, tinha um chamado Cã, ou Cão em algumas traduções. E esse filho, ao ver Noé nu, achou muito engraçado, riu, zombou e correu para contar para os outros irmãos. Olha Jafé, olha Sem, lá está o nosso pai, ele está totalmente nu e bêbado, cá. Isso não agradou Noé. Os 2 irmãos, Sem e Jafé, andaram em direção ao pai com rostos virados e pegaram uma capa e cobriram a nudez do pai. Eles fizeram o inverso de Cã. Dessa forma, Noé amaldiçoou Cão. Jogou sobre ele uma maldição, sobre ele e sobre a sua descendência. Noé disse que Cão agora passaria a ser escravo de Sem e que Jafé habitaria junto com Sem, mas que Cão seria agora escravo dos seus irmãos e as gerações assim também por consequência. De Cão nasceu Canaã, os cananitas, os cananeus. E o que aconteceu? Estando fora dos planos de Deus, estando amaldiçoado pelo seu pai, esse homem chamado Cão, ele andou por caminhos errados. E ele teve filhos. Um dos seus filhos se chamava Cuxi. Esse filho de Cã, neto de Noé, chamado Cuxi, conheceu uma mulher. Você sabe a Hillary Clinton? Agora você sabe a Jezabel, aquela mulher do Acabe? Coloca as duas aqui assim, ó, uma do lado da outra. Essa mulher que esse rapaz conheceu, esse Cuxi, era uma mistura de Jezabel com Hillary Clinton. Diga-se de passagem, a Jezabel, esposa de Acabe, ela era devota de Samiramis, a mulher de Cuxi. Está escrito na Bíblia. Continuemos. Pois bem, Cuxi então se casa com Samiramis, uma mistura de Jezabel com Hillary Clinton. Você sabe do que eu estou falando. E dessa união nasce uma criança.
nasce um garoto chamado Nimrod. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Esse Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo que estão aí nos seus dias, nos meus dias, nos nossos dias. São das descendências vindas após Nimrod. São seguidores de Nimrod. Esse Nimrod, cujo nome significa os que se rebelaram, ele foi a personificação da desobediência. O que Deus mandava fazer de um jeito, ele fazia de outro. Esse homem foi uma espécie de Hitler dos períodos iniciais da Bíblia. Esse homem foi o primeiro ditador da história. Ele construiu diversas cidades. Aquela cidade de Nínive, que o Senhor mandou seu profeta ir lá pregar contra ela, Jonas, foi uma das cidades que ele criou. Mas não foi a única. Ele criou diversas cidades. E a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu aí nesse período. Ele foi o primeiro líder a se dizer Deus. Nesse avanço de Nimrod, como senhor do mundo, já naquela época, construindo as suas cidades, juntando as pessoas em grupos, o que era contrário ao que Deus mandava fazer. Deus falava para ser fecundo e se espalhar sobre a face da terra e povoar a terra, e ele estava fazendo um processo inverso, ajuntando todo mundo em cidades fortificadas e cultuando, então, a quem ele dizia que era ele próprio, nesse caso Deus Sol, o astro rei Sol, ele dizia que era ele próprio. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia, nas orgias que praticava e incentivava, ele se apossou da própria mãe. Ele fez a mãe de mulher dele, Semíramis. Essa famosíssima. E Semíramis, então, deteve para si o título de deusa. Porque se o marido é Deus, o filho marido é Deus, ela também, como mãe e mulher dele, também ela é uma deusa. E ela mesmo buscava reverência para ela como se ela fosse a lua. Isso não é história de tribo indígena. Isso está na Enciclopédia Britânica. Isso é história, fatos acontecidos. Uma parte dessa história está na Bíblia, outra parte não. Mas estão nos livros de história. E o que aconteceu foi que esse homem, Nimrod, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, o seu tio-avô, chamado Sem, deu cabo dele, matou, espedaçou e separou os pedaços dele. Pô, mas um Deus não morre. Como pode um Deus morrer? Então Semíramis, a sua esposa, mãe, conta uma história. Qual história? Ele não morreu. Ele foi para o lugar dele. Ele é o sol, olha ele lá. Ele está lá no sol. E nesse meio tempo ela me aparece barriguda, uma deusa barriguda, Semíramis, grávida, prenha. Como poderia? Se o marido, que é filho, subiu, virou o sol. Como poderia estar grávida? Então ela contou mais uma história mítica. Olha, Deus me engravidou. Vou conceber um fruto do Espírito de Deus. E na verdade, ela tinha arrumado um filho fora do casamento. Isso é lógico. Do casamento com o filho, marido. Mas fora desse casamento. Porque além de marido e filho, ainda era chifrudo. Essa é a realidade. Resumindo, essa Semíramis não valia nada. Essa mulher terrível que hoje é homenageada por todo mundo, ela é a mãe das prostitutas, porque foi ela quem, junto com o filho, o marido, fundou a Babilônia. E a Bíblia chama a Babilônia de a mãe das prostitutas. Essa mulher, que é muito homenageada hoje, após a morte do marido e grávida agora, esperando uma criança, dizia que seu filho era o filho de Deus. Colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala em Tamuz quando cita uma passagem em que as pessoas no templo, de costas para Jerusalém, adoravam a Tamuz.
Esse Tamuz, que ficou sendo o menino Deus, vindo diretamente de Deus, de uma relação entre a mulher e Deus, uma suposta relação, ele nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Tamuz, filho do Deus Sol, portanto, se filho de Deus, também Deus Sol. Depois que Samíramis deu à luz ao filho chamado Tamuz, ela informou a todo mundo e começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação, a crença da reencarnação. Uma certa vez, o garoto Tamuz estava no mato caçando. E, de alguma forma, um animal ou alguém matou esse garoto. O certo é que ele morreu no mato. E o seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Samíramis, para não dizer que o filho havia morrido como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, espalhou a notícia de que o filho tinha voltado para o céu, que era o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod, o Deus Sol. E naquele tronco, aquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, ela disse que nasceu ali um pinheiro, e que esse pinheiro passou a ser a própria referência do renascimento de Tamuz no mundo. E a toda data de aniversário de Tamuz, 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitar esse pinheiro todo como o símbolo do renascimento de Tamuz. Uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. A Bíblia em Jeremias fala sobre isso. Essa prática religiosa de se levar um pinheiro para dentro de casa, enfeitá-lo, ela já era também acompanhada nessa mesma época da troca de presentes. Porque as mulheres, as sacerdotisas e amigas de Semíramis, diz a história, que elas jejuaram e choraram 40 dias e 40 noites aos pés daquele pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes que eram depositados nos pés desse pinheiro. Daí também surge o hábito de se trocar presentes no Natal. Seguindo em frente, a própria Samíramis começou a criar o hábito do confessionário. As pessoas deviam se confessar a ela e suas sacerdotisas para ter os seus erros perdoados. Dessa atividade surgiu a crença do céu e do inferno e também surgiu a balança, a justiça, porque o que as pessoas faziam de bem e confessava era colocado de um lado da balança. E do outro lado da balança, as coisas que as pessoas não faziam de bom, ou seja, que faziam de ruim, eram colocadas do outro lado do prato da balança. E aí teria que ver a justiça, para que lado a balança pesaria. É por isso que até hoje o símbolo da justiça é Semíramis. Ela é o símbolo da justiça. Você pode observar a mulher com a balança. Da crença e das organizações de Semíramis surgiram todos os fundamentos para tudo que se diz respeito à religião ainda nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, os reinos criados pelos Nimrod, que é o antecessor dos senhores do mundo que hoje governam o planeta, aquele mesmo que criou a Torre de Babel, da qual o Senhor Deus dali expulsou todo mundo confundindo as línguas, e que agora estão tentando reverter o quadro e retornar de onde pararam. É isso que eles querem. Eles querem voltar ao ponto em que foram interrompidos. Porque Nimrod trabalhava já naquela época para um governo mundial, para um sistema globalizado. Ele unia todos em um só povo, uma só voz, uma só língua. E Deus chegou lá e espalhou todo mundo. Deus interrompeu esse processo. Deus tirou o rio do curso, interrompendo. E agora eles tentam voltar novamente a uma única religião, a uma única voz, um único idioma, um único Deus, um único governo.
É para retornar exatamente ao ponto em que seu antecessor foi interrompido, Nimrod. E após o reino da Babilônia ser, então, desfeito, foram criados outros reinos, porque eles próprios destruíam os reinos aos quais eles conquistavam e tinham que conquistar novos reinos. Por que hoje eles pretendem dizimar a população? Porque não tem mais reino para ser conquistado. O Novo Mundo, as nossas Américas, essa região aqui, foi, na verdade, a última instância a ser conquistada por eles. Não há mais lugar nenhum no planeta para se conquistar. E eles não conseguiram sair do planeta. Nem na Lua conseguiram chegar. Não há o que conquistar mais. Então agora não tem outro jeito, a não ser dizimar todo mundo para recomeçar. Mas após a queda da Babilônia, quando o Império Persa começou a emergir, os deuses, esses mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tamuz, o filho do Deus Sol, Semíramis, a mãe do céu, a rainha do céu, ou seja, essas mesmas divindades, elas passaram a fazer parte agora da cultura da Pérsia, com outros nomes. Agora a Pérsia também cai esse império e começa a surgir um novo império através de um jovem chamado Alexandre o Grande. E agora começa-se o império da Grécia a crescer. Esses deuses são levados agora para a Grécia e lá adquirem outros nomes. Nimrod passa a ser Zeus e assim por diante. Após a queda da Grécia, é a vez do Egito. E aí, esses deuses do Egito, eles são agora somados aos deuses persas, aos deuses babilônicos, aos deuses da Grécia, que são todos os mesmos, só que com outros nomes. Depois disso, chega o Império Romano, e no Império Romano acontece o mesmo fenômeno. Os deuses da Babilônia, os deuses persas, os deuses da Grécia, os deuses do Egito se somam aos deuses da Babilônia com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, mas são sempre os mesmos. É sempre a figura do pai, a figura da mãe e a figura do filho. A família profana. E chega aqui aos nossos dias. E ainda hoje, nós temos Semíramis espalhado por todo lado. Aqui mesmo no Brasil, quando iam conquistando uma cidade, outra e outra, fundando essas cidades, já iam colocando ali um deus padroeiro. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro é São Sebastião. Cada local tem um deus padroeiro. No Brasil tem a padroeira Semíramis, ou Aparecida do Norte. Hoje ainda acontecem as mesmas coisas que aconteciam naquela época. Os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. E o Natal surgiu daí. 25 de dezembro, nascimento do filho de Nimrod, chamado Tamuz, que a transliteração para os nossos dias, acredite se quiser, é Jesus. Seria o Natal uma festa puramente comercial? Nós sabemos que o final do ano é a época em que os trabalhadores recebem o salário dobrado, ou o 13º salário. E é claro, o comércio sempre busca metodologias para oferecer produtos com qualidade, com preço baixo, para assim conseguir vencer a concorrência e faturar mais nessa época, de olho, logicamente, no salário dobrado do 13º do trabalhador. E o Natal é uma excelente época para isso, já que as pessoas têm o costume de dar presentes e até mesmo de trocar presentes, como também há o costume de comprar roupas novas para passar o Natal e o Réveillon, e também porque há a ceia de Natal, há uma solenidade, há uma reunião familiar muito saudável, porque todos os parentes se unem no Natal. Então daí a importância dessa época festiva, além de ser algo comercial, que inflama as vendas no final de ano, é também uma forma de unir as pessoas, de unir
as famílias. Então o Natal é muito bem-vindo. E o espírito natalino, ele faz com que todas as pessoas nessa época do ano fiquem muito mais receptivas a renovar os votos, as alianças, as felicidades mútuas e até mesmo as reconciliações. Mas tudo seria muito bom, tudo seria muito legal, tudo seria muito plausível se não houvesse uma verdade oculta terrível por trás disso tudo. E esse é o tema que nós vamos abordar aqui. Você sabe que o Natal, além de ser uma festa comercial, é uma festa religiosa. As próprias propagandas comerciais costumam dizer que é a festa magna da cristandade, ou a maior festa do cristianismo. Pouco procura-se saber, na verdade, qual a origem desse Natal. E, entre outras coisas também, pouco se procura saber por que povos onde não há a prática do cristianismo, nem o conhecimento, muitas das vezes, do que é o cristianismo, por que mesmo assim nesses lugares existem as figuras do bom velhinho, Papai Noel, da árvore, das renas, dos enfeites, do Natal em si? Como pode essa festa em homenagem existir em locais em que o homenageado nem sequer é conhecido? Há algo de estranho nisso. Se você viajar por países nos quais a religião predominante são outras religiões e não o cristianismo, e até mesmo países em que o cristianismo praticamente não existe, você vai observar que o Natal está lá também. Você vai observar que o Natal é comemorado, inclusive por povos que desconhecem ou não dar crédito, enfim, que não tenha nada a ver com a questão cristã. Agora, por que tudo isso acontece? E mais uma dúvida para que a gente possa, então, no decorrer aqui, sanar essas dúvidas todas. Aí vai mais uma. O que teria a ver a data de 24 de dezembro com a data de 24 de junho? Você já reparou que 24 de dezembro é o oposto de 24 de junho? E o que teriam essas duas datas em comum entre si? Após assistir esse vídeo, você vai ter toda essa verdade oculta revelada e você vai poder ver com outros olhos esta festa que dizem ser a festa magna da cristandade. Você terá também uma visão diferenciada daquele que nós acostumamos a conhecer como o bom velhinho. No vídeo passado nós falamos sobre a comemoração do aniversário de uma criança, de que é na verdade uma prática muito antiga, que nasceu com Semíramis, nasceu com Nimrod, com Tamuz, e que chegou aos nossos dias com o nome de Natal. E neste vídeo nós vamos entrar um pouco mais a fundo na questão da festa que nós conhecemos. Vamos fazer uma análise dos elementos dessa festa, tanto a figura do bom velhinho, como a árvore de Natal, o pinheirinho, como os enfeites de Natal, como a troca de presentes e tudo o que está relacionado ao que nós conhecemos como Natal. O que nós podemos dizer de imediato é que para toda a humanidade, porque o sistema condicionou dessa forma, nós vemos que o Natal significa o nascimento de Jesus Cristo, o filho do carpinteiro José com a Virgem Maria. E esse mesmo Jesus, nós podemos analisá-lo de dois ângulos, com a visão do Jesus mítico, ou seja, aquele que foi enviado pelo Pai para morrer na cruz pelos pecados dos homens, para conduzir a salvação, e também podemos olhá-lo com a visão do Jesus histórico, aquele que nasceu, que atingiu a sua idade de 33 anos, foi morto e que os livros históricos mencionam a sua existência e também a sua morte, a sua história, enfim. Nós podemos até dizer que foi um fato muito importante, porque dividiu o tempo em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, falando deste Cristo, desse Jesus histórico, nós podemos dizer que realmente em algum dia no tempo ele nasceu. Claro, se ele existiu, ele realmente
Teria que ter nascido, é inevitável. Se você for olhar pelo contexto bíblico, pela narrativa da Bíblia, que é um livro também, e deve também ser considerado também como livro, porque é um livro escrito, então também ele é um livro histórico, faz parte da história. E nós não vemos nesse livro histórico, a Bíblia, em nenhum momento, a comemoração de aniversário de ninguém. Nós não vimos ali, em nenhum momento, a comemoração do aniversário de Abraão, nós não vimos a comemoração do aniversário de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Samuel, de Davi, de Salomão, e segue-se daí em diante. Nós não vimos também a menção do aniversário de Jesus. Nós não vimos ninguém comemorando essa data. Como também, após Jesus, a mesma coisa aconteceu com relação aos discípulos. Nós não vimos comemoração de aniversário de nenhum discípulo. Sendo assim, podemos dizer que a questão de comemorar o aniversário não era tão importante para as pessoas que viveram no período bíblico. Não era o aniversário em si que era motivo de comemoração. Mas nós vemos, e muitas vezes nesse mesmo período, em que a Bíblia descreve como um livro histórico, que também ela é, nós vemos comemoração de festas, muitas festas, festas ligadas ao povo judeu e também festas ligadas ao povo não judeu, o que a Bíblia chama de ímpio, ou gentil, ou qualquer outra palavra desse tipo, ou povos pagãos, como costumou-se dizer mais tarde. O certo é que festas e comemorações religiosas sempre existiram, embora festas de aniversário não existia. E aí vem uma pergunta à nossa mente: por que então comemorar a festa de aniversário de Jesus Cristo? É claro que não foi isso que aconteceu. E nós podemos muito bem perceber, sem fazer um exercício muito profundo no campo das ideias, podemos perceber claramente que, na verdade, não é uma comemoração de aniversário. É uma tradução, uma modificação, uma transformação, uma adequação de algo que já existia. Você imagina, por exemplo, um jovem rapaz de 20 anos que decide se casar. Ele vai ter que construir um lar, ele vai ter que ter uma casa. Essa casa vai ter que ser mobiliada, ela vai ter que ser preparada para que ele possa então ali conviver com a sua futura esposa. Não é assim que nós vimos o dia a dia de nós seres humanos? No momento em que o jovem rapaz decide que vai se casar, ele prepara a casa e então, nessa casa nova, ele vai agora adquirir os móveis, supostamente novos, para que ele possa então ali habitar com a sua esposa. Ele pegou uma casa vazia, os móveis novos, para constituir a partir dali uma família, uma nova família. Essa pode ser a comparação que nós aqui vamos fazer com a questão de uma religião que está sendo criada hoje. Uma religião nova, novas ideias. Agora você imagina, não mais um jovem na faixa etária de 20 anos de idade, mas um homem na faixa de 35 a 40 anos de idade que se separou. Ele se separou da esposa. Então a casa que ele havia construído ficou para aquela esposa. E agora ele vai se juntar a uma outra esposa. Então, o que vai acontecer? Ele vai comprar outra casa e no lugar dele comprar móveis novos, ele vai pegar os móveis daquela esposa que já tem, porque também ela se separou de outro marido, e agora aqueles mesmos móveis virão para dentro da casa dele. Não há novidade, não há móvel novo. Há apenas uma nova residência com móveis que já são usados, que são de um casamento antigo. Você está me entendendo onde eu quero chegar, meu amado? Eu creio que você já esteja entendendo, porque você é muito inteligente. Eu fico agradecido por isso. O que aconteceu quando foi criado o cristianismo foi exatamente o segundo casamento. Não foi um casamento novo. Foi o antigo casamento. É um fato, explodiu, não tem como tapar com a peneira. Aconteceu. Jesus nasceu. O cristianismo, queira ou não queira, ou pelo menos a sã doutrina,
de Cristo, a sã doutrina, aquela que o Senhor pregou e que os apóstolos ajudaram a manter, ela continuou subsistindo, escondido, camuflado, porque quem professava a fé era entregue aos leões, aos tigres, no Coliseu Romano, nas arenas, para morrer. Mas não conseguiram acabar com as pessoas que professavam a sã doutrina, a fé em Cristo. Então cria-se aí o cristianismo, a religião. Agora, não é uma casa totalmente nova com um casamento novo. É, na verdade, o exemplo que eu dei do segundo casamento. Pega-se tudo enquanto é móvel velho, usado, cheio de manchas, e traz aqui para dentro. Tudo. Por quê? Porque não pode se perder público. Não pode deixar de fora, tem que se contemplar todo mundo. Não, porque eu sempre adorei o carvalho. Eu sempre adorei o carvalho, a árvore. Eu tinha até os bosques, ídolos para me adorar. Eu agora vou ser cristão, mas eu vou deixar meus bosques, ídolos do lado de fora? Não, traz para cá. Bota aqui, essa casa cabe tudo, traz. Olha, mas eu adorava o rei do Deus Sol. Eu ficava de costas para o templo do Deus vivo e adorava o Deus Sol. Eu vou agora ter que entrar para o cristianismo e deixar o Deus Sol do lado de fora? Nada disso. Venha, traga o Deus Sol para o cristianismo, mas eu sou aquela que eu choro 40 noites perante o Pinheirinho Tamuz. Eu sou aquela que ofereço bolos à rainha do céu. Eu vou ficar fora do cristianismo? Não, minha filha. Vem com a rainha do céu aqui para dentro também, aqui é igual coração de mãe. Cabe todo mundo. Olha, mas eu adorava tanto Odin, o deus da tempestade. Esse homem era demais. Não sabe que Odin é o próprio Nimrod, né? Tudo um só. Mas eu adorava, porque os escandinavos era Odin e tal. A região da Suécia, essas coisas, era Odin. Mas olha, eu adorava tanto Odin. Eu vou ter que agora deixar o Odin de fora? Não, não deixa o Odin de fora. Traz o Odin para cá, a gente dá outro nome a ele aqui no cristianismo, mas é o mesmo Odin, anda para cá. Vamos fazer tudo aqui. Mas sabe o que acontece? Eu não vou ser cristão. Eu não posso ser cristão porque a Saturnália, essa festa em que começa dia 17 e acaba dia 24 de dezembro, essa festa maravilhosa em que podemos fazer orgias, em que homem com homem, mulher com mulher, nada é proibido. Não, não tem isso não, vale tudo. Essa festa era maravilha. Eu não vou ser cristão e deixar de fora, de maneira nenhuma, a Saturnália. Eu não posso deixar as homenagens a Saturno. Saturno, aquele astro. Não, não é aquele astro Saturno, é Nimrod. É com outro nome, mas é Nimrod, é Zeus, é a mesma coisa. Só que agora nós estamos em Roma. Agora é Saturno. E a Saturnália são as festas em homenagem a Saturno, acontecendo de 17 a 24 de dezembro. Eu quero ser cristão, mas eu não vou deixar de fora. De maneira nenhuma eu deixo a minha festa de Saturno, porque é orgia o tempo todo. Ei, que maravilha! Orgia para adorar os deuses, eu não posso deixar de fora. Venha, traz a festa da Saturnália também para cá. Pode trazer que a gente transforma aqui em carnaval, é 4 dias de festa de folia, acabou a história. Traz para cá também, manda tudo. Venha ser cristão com a gente aqui. E assim, meu amado, foi o que foi acontecendo. Tudo enquanto era móvel sujo, sofá rasgado, tudo enquanto era cadeira com perna quebrada, tudo enquanto era televisão de Satanás, janela do inimigo, podre, com tubo de imagem sem cor, né, todo distorcido, traz. Veio tudo para dentro do cristianismo. Mas, irmão Rubens, você está falando do catolicismo? Também. Mas estou falando do protestantismo também. O protestantismo saiu do catolicismo. A religião evangélica é a mesma coisa do protestantismo. Saiu de Martim Lutero, em uma briga entre as sociedades secretas. Mas é tudo a mesma coisa, é farinha do mesmo saco. Não pense você que você é o limpo, o outro é o sujo, não, porque é o sujo e o imundo junto. As práticas são as mesmas. E você vê quantas denominações hoje estão aí preparadas para poder enfeitar tudo para o Natal. E tem até cantata de Natal. Então não venha dizer que é outra coisa, não. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Vamos em frente, vamos continuar. A festa de Natal e o cristianismo em si, ele foi, na verdade, esse cristianismo criado
pouco depois da morte de Cristo. Ele foi, na verdade, um meio para unir tudo o que se fazia já antes, só que agora com respaldo de ser em nome de Jesus, com respaldo de ser para Cristo, com respaldo de ser para os verdadeiros adoradores. E assim se foi fazendo, e assim se continua fazendo, e assim o é até hoje. Mas nós não vamos nos focar em toda a questão do cristianismo. Nós vamos continuar aqui com foco no Natal, que é o ponto central dessa prosa, para caracterizar que há uma festa de Natal, uma comemoração natalina. É necessário que se haja então os enfeites do Natal. Enfeita-se a casa, enfeita-se os cômodos da casa, enfeitam-se as árvores do lado de fora da casa, e o próprio governo, o sistema, também enfeita a cidade, fazendo árvores de Natal em tudo enquanto é lugar público. É uma coisa comum. Os enfeites de Natal são coisas comuns, porque são esses enfeites que realmente traduzem o espírito natalino, o espírito do Natal. E a árvore de Natal é um dos principais enfeites, porque a própria árvore já é também enfeitada. E esse costume de enfeitar a árvore de Natal, ele não é da festa de Natal e nem da comemoração de um suposto aniversário. É uma prática religiosa muito antiga. Nós já falamos aqui no vídeo passado que Semíramis, essa mulher que é tão homenageada por tantos e tantos e tantos, ela teve o filho chamado Tamuz, filho do Deus Sol, portanto também Deus Sol, o qual entre os egípcios é conhecido como Horus, aquele da pirâmide do olho que tudo vê, aquele olho, o olho de Horus, é esse mesmo. E Tamuz, nós já falamos sobre isso no vídeo passado, ele ao morrer, a sua mãe inventou a história de que quando ele caiu sobre um tronco apodrecido de uma árvore, aquele tronco germinou e ali nasceu um pinheirinho. E era um costume das sacerdotisas de Semíramis de prantear ali sobre aquele pinheirinho e nele colocar enfeites, colocar adornos, porque o pinheirinho era na verdade o nascimento do Deus Sol, o Tamuz, filho de Nimrod, que é conhecido também como Horus. Essa prática, ela é mencionada na Bíblia diversas vezes, porque a partir daí passaram-se a fazer cultos, cultuar ao pinheiro, às árvores. Inclusive, existem passagens que falam sobre esse tipo de culto. O profeta Jeremias descreve muito bem o que acontecia, que as pessoas pegavam essas árvores no bosque, levavam para casa e enfeitavam, e usavam pregos para poder colar os enfeites. É bem detalhada essa questão com Jeremias. Nós vemos também Gideão, que derrubou os postes ídolos e o bosque ídolo que seu pai havia feito para Baal. Bem, diga-se de passagem, Baal é o próprio Tamuz. E aquele símbolo principal de Baal, você sabe que é o obelisco. E quando nós vemos então esses monumentos chamados obeliscos, que estão em todos os lugares, nas frentes dos palácios do governo, nas praças públicas, nós na verdade não sabemos qual o real sentido dele, mas aqui vai. Significa exatamente o órgão sexual masculino ereto, em posição de ataque, para ser utilizado. Você vê que isso está em toda parte. Até no Vaticano tem um obelisco, bem ereto no meio da praça, ali próximo mesmo do Papa. E é uma referência clara a Tamuz, o filho de Nimrod, que em outras culturas se chama Baco. E a festa de Tamuz, ela sempre aconteceu no dia do seu aniversário. A festa de Tamuz, a festa chamada Bacanal, porque o nome de Tamuz também é Baco, a festa de Baco, o Bacanal, ou seja, uma grande orgia em que homem com homem, mulher com mulher e até crianças no meio, tudo é normal. Nessa festa também as sacerdotisas de Baco costumavam ingerir o sêmen de vários homens ao mesmo tempo, colocados em uma taça. Isso é um ritual. E essas coisas terríveis
coisas horrendas, é o que é o Natal que você comemora. A origem é essa. Ah, mas eu não comemoro assim, isso não serve para mim, eu não comemoro assim. É uma festa que você comemora. É o Natal. Não importa a forma que você diga que você está comemorando. Você participa de uma festa que se originou dessa forma e que está dentro hoje de todo o conceito humano, porque justamente ela contempla aquilo que já contemplava antes. Você pode não usar de uma prática da festa, mas a festa é a mesma. Não é outra, não tem como dizer aqui, negar que seja. Então eu dizia do pinheirinho. Era um costume das mulheres, das sacerdotisas, enfeitar esse pinheirinho todo. E até hoje, essa prática do pinheirinho de Natal enfeitado permanece também na festa natalina. A festa que comemora o nascimento do deus Tamuz, o deus Sol, que comemora o nascimento do deus Baco e justamente da festa bacanal que era realizada em 25 de dezembro. Agora, o que tem a ver 24 de dezembro com 24 de junho? O que tem a ver essas duas datas? Nós vamos voltar a esse assunto em seguida. Essas questões envolvendo o Natal, elas são muito amplas e demandaria aqui pelo menos umas 6 a 7 horas para que a gente pudesse detalhar tudo o que realmente significa o Natal. Mas como não há tempo hábil para tudo isso, nós estamos aqui sintetizando. E eu espero que você esteja aí alcançando, aí, acompanhando o raciocínio. Eu falei agora há pouco sobre a questão de duas datas importantes. 24 de junho e 24 de dezembro. E o que teriam duas datas tão distantes uma da outra, cada uma no extremo do tempo, em comum entre si? O que teriam essas datas de especial? O que estaria relacionando essas duas datas? Se você parar para observar, você verá que há uma comemoração em 24 de dezembro. E também há uma comemoração em 24 de junho. Em 24 de dezembro se comemora a véspera do Natal, a véspera do nascimento do Deus Sol. E em 24 de dezembro se comemora, aqui no Brasil, o dia de São João. E se acende uma fogueira para clarear, para iluminar tudo, né? É isso. O nascimento de Deus Sol, ele tem a ver com o solstício de inverno. Porque nós temos o hemisfério norte e sul. Você está entendendo, meu amado? Os vídeos que nós fazemos no Verdade Oculta, eles são bastante ilustrativos. E nós procuramos de uma forma bem didática e bem simples passar as informações de coisas que são, às vezes, mais complexas. Então eu vou para o lado mais simples para poder explicar o mais complicado. Você observa uma coisa. O solstício é um fenômeno que ocorre quando a inclinação do planeta Terra ocorre de uma forma em que parece que o Sol está mais distante. Então você observa, por exemplo, 24 de junho, geralmente é uma época fria. Para nós aqui, porque nós estamos aqui próximo ao hemisfério sul. Para nós, então, é uma época bastante fria. E é o oposto do hemisfério norte. Por que que 24 de dezembro é uma época mais fria? Porque, aparentemente, o Sol está mais distante, ele está menor no horizonte. Então você observa, por exemplo, um detalhe, meu amado. A esposa, ou você que é esposa, está fazendo agora a janta. E você vai fazer uma boa panela de feijão. A panela está no fogo. Se você chegar próximo dessa panela, você vai sentir um calor maior do que quando você se afasta da panela. Não é verdade? Quanto mais você chega perto da panela, mais quente fica. Quanto mais você se distancia da panela, menos quente fica. 24 de junho é como se nós estivéssemos mais longe do Sol, devido ao ângulo de inclinação do planeta Terra. Assim, os povos antigos achavam que o Sol estava pequenininho, nascendo, e que a partir de 25 de junho ele começaria a crescer mais ainda. Então seria como o nascimento do Sol. Chama-se solstício de inverno. Para nós acontece em junho, quando tem a festa de São João,
que é o padroeiro da maçonaria. Agora, para o pessoal que mora do outro lado do planeta, é o contrário, ele ocorre em 24 de dezembro. Então, para eles, no hemisfério norte, aonde é frio, aonde o Papai Noel veste aquele agasalho, para eles é como se fosse 24 de junho. Aí, nesse dia, o sol parece que está pequenininho no céu, porque o ângulo de inclinação da Terra faz com que o sol fique mais distante da Terra. É você mais distante da panela de feijão. Quando eles viam no céu aquele sol pequeno, e que a partir daquela data de 25 de dezembro, ele começaria a ficar cada vez maior, porque, claro, ia começar a aparecer agora o verão. Então o sol ia aparecer maior, ia ficar mais quente. Eles viam como se fosse o nascimento do Deus Sol. É o solstício de inverno, em 24 de dezembro no hemisfério norte. Esse nascimento do Deus Sol era relacionado a Tamuz, filho de Nimrod, o Deus Sol. Por isso, eles comemoravam esse Natal. Era o nascimento do Deus Sol. Era comemorado com bacanal, com cumilância, com glutonaria, com tudo em que é condenável, com tudo de terrível que possa se imaginar. Essa festa era uma festa terrível aos olhos dos seres humanos, e aí já nem falamos aos olhos do Senhor. Mas eram coisas terríveis. É o Natal, não é outra festa. É o Natal, é o mesmo Natal que você comemora. Vamos então, fechando a questão do pinheiro. O pinheiro de Natal era, na verdade, o simbolismo de Tamuz, que havia nascido do tronco podre da árvore, a qual Semíramis o encontrou ali morto quando ele foi assassinado. E os enfeites que se faziam na árvore de Natal, eles eram realçados também pelas mulheres, nelas próprias. Era a própria vaidade humana, que era o que personificava esse culto aos enfeites da árvore. O que eu quero dizer com isso? Você olha, por exemplo, uma figura vaidosa da palavra de Deus. O nome dela é Jezabel. Essa mulher Jezabel, ela se enfeitava totalmente. Ela era uma mulher que amava a vaidade. Tanto que antes dela morrer, quando ela sabia que Jeú estava vindo e que o fim dela estava ali naquele momento, e o que aconteceu com Jezabel? Ela sabia que ia morrer, mas ela fez um último pedido. Não foi um cigarro. Ela pediu para ter a oportunidade de se pintar. E ela foi se pintar toda. Jezabel era devota de Semíramis. Era devota do culto da árvore. Era devota do Natal, do nascimento do Deus Sol. Então, eles acreditavam que quando as mulheres se pintavam, e até a filha de Labão tinha essas vaidades, porque quando foram buscar uma esposa para o filho do profeta em Israel, foi aconselhado que se levasse adornos de nariz para a filha de Labão. Eram os piercings da época. Então era uma vaidade também. A vaidade sempre existiu e sempre foi uma forma de cultuar. A pessoa se maquiar para ficar bonita, para realçar, é uma coisa. Agora o excesso se torna vaidade. E a vaidade é um culto a deuses estranhos. E nesse caso, o deus Tamuz, o pinheirinho de Natal. Quando a pessoa leva para dentro de casa um pinheiro, seja comprado em qualquer loja, no shopping, e começa a enfeitar esse pinheirinho, o significado é de que essa pessoa está cultuando a vaidade humana. Esse é o sentido original. Esse é o sentido ao qual ele foi concebido. Então, a árvore de Natal, condenada por Jeremias, a árvore de Natal que Jerubaal contendeu contra ela, a árvore de Natal que significa o nascimento do Deus Sol, a qual sobre ele é feita as festas de bacanal, e que acontecem coisas terríveis como as sacerdotisas bebendo sêmen dos homens que ali estão, e coisas mais horrendas e horrendas que você pode imaginar. E todas essas coisas terríveis ligadas também ao culto da árvore.
Então aqui você está sabendo da verdade oculta. Nós vamos seguir porque ainda não acabou. E neste último segmento nós vamos aqui então enfocar a questão da festa em si. A festa do Natal, que antes do cristianismo era conhecida como Brumália. Brumália era uma festa em que o principal homenageado era Tamuz, na figura do deus Baco. E então aconteciam-se as glutonarias e também os bacanais. Essa festa da Brumália, que ocorria dia 25 de dezembro, ela era o ponto máximo de uma outra festa, a festa ao templo de Apolo, feito já pelos romanos antes do cristianismo. A festa ao templo de Apolo, ela começava em 17 e terminava em 24 de dezembro, sendo seguida pela Brumália, que ocorria em 25 de dezembro. Hoje, quando comemoramos o Natal, na verdade nós estamos dando sequência a um costume anterior mesmo à criação da religião cristã. Nós estamos dando sequência a um costume pagão, de forma terrível, feito muito antes do nascimento do Jesus histórico, filho de Maria, filho do carpinteiro José, do Jesus mítico, filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Muito antes disso se praticava esse Natal, e era Brumália. Hoje, quando nós aproveitamos o Natal para uma reunião social com os amigos e com os familiares, e achamos que por isso o Natal então tem seu lado bom, e devemos dizer assim, não, eu não pratico nada daquilo. Olha, o que eu faço agora é uma reunião saudável com meus amigos, com meus irmãos, com meus parentes. Eu digo a você, meu amado, que de qualquer forma, você está inserido no mesmo contexto da festa natalina. É a mesma festa de Natal, não é outra. Então, se é uma ocasião para reunir os familiares, para ter uma comunhão, por que não faz em outra época? Por que deixa para esse dia? Porque o espírito natalino é que envolveu você, como envolveu todas as outras pessoas. Esse espírito natalino não é de Deus. Efetivamente, esse espírito natalino é um espírito demoníaco, vindo diretamente das religiões pagãs de muito tempo atrás. Você observa que todos os elementos que compõem o Natal têm uma origem pagã. Eu já não vou nem entrar aqui no mérito da questão do Papai Noel, porque é mais do que sabido que ele representa São Nicolau. Pelo menos essa é a história que se passou para nós. Eu, particularmente, creio de outra forma. Eu creio que Papai Noel foi criado pelos senhores do mundo exatamente com um fim específico: tirar o sentido da existência real de Jesus. Eu creio que quando a criança começa a acreditar que existe Papai Noel e que ele está relacionado a uma suposta festa de aniversário de Jesus Cristo, essa criança vai chegar a uma idade de 4, 5, 6, talvez 7 anos de idade, crendo dessa forma, crendo que Papai Noel tem a ver com Jesus. Papai Noel existe e Jesus também existe. E eu creio que após o momento em que essa criança descobre que Papai Noel é só um conto de fadas, que Papai Noel na verdade não existe, eu creio que também essa criança passa, por associação, a desacreditar que também Jesus existe. Então eu creio que é uma forma que os senhores do mundo encontraram para reescrever a história. Não tem como dizer que Jesus não nasceu um dia e não existiu. Então, associa-se a Jesus uma segunda figura, mas uma figura mentirosa. E quando a criança descobre que essa figura é uma mentira, a outra está associada a ela. E automaticamente também vai se pensar que essa outra figura também não existe. Eu creio que é para isso que criaram esse satânico Papai Noel. Essa aberração. Um homem que é onipresente. Ele consegue visitar todas as crianças ao mesmo tempo. Ele consegue descer por todas as chaminés e deixar presentes ao mesmo tempo. Então ele é onipresente. Ele consegue fazer o milagre da multiplicação.
Porque o saco do Papai Noel é de brinquedo, nós já sabemos, essa é uma piada velha. O Papai Noel não tem filho porque o saco é de brinquedo. Essa é uma piada velha. Mas o saco do Papai Noel é pequenininho. E como é que pode um saco pequenininho caber tantos presentes? É porque ele faz o milagre da multiplicação. E as semelhanças com o Senhor Jesus não param por aí. Eu não vou continuar com esse assunto, porque eu tenho nojo do Papai Noel. Sempre tive. Eu tenho nojo dos enfeites de Natal. Eu quase vomito quando eu vejo. Eu tenho nojo, mas nojo mesmo. Enfeites de Natal me dão nojo. Mas não se abisme não, meu amado, de ver igrejas por aí que chamam de igrejas enfeitadas com Natal, não. O Senhor não é aquele que habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se essa igreja está enfeitada, está tudo certo, não tem nada errado nisso. Errado, se for o caso, é você que fica frequentando esses lugares, que eu acho que não deveria frequentar. Então, aqui mais uma vez, quando eu falo de coisa que eu tenho nojo igual Papai Noel, aí eu acabo até perdendo o fio da meada. É verdade. Só quero dizer para você o seguinte, essa é a verdade sobre o Natal, e ela não une as famílias. Porque você se unir para beber, para glutonaria, para comer, isso não é de Deus. A própria palavra condena a glutonaria. Condena quem come muito. É uma coisa terrível. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Imagens recentes de um dos polos do planeta Saturno revelaram uma forma de 6 lados. Usando geometria, vamos encontrar uma estranha combinação. Aqui o polígono de 6 lados. 6 pequenos triângulos. E estes padrões geométricos derivados do hexagrama dão uma combinação bastante estranha. 666. Como é isso hoje? Aqui está Saturno envolvido pelo hexagrama. Acostumaram a nossa mente a ver este personagem como se fosse o Salvador que morreu no madeiro. Escrevendo carta aos Romanos, Paulo disse que é proibido retratar o Criador e fazê-lo em artes como se fosse a imagem de um homem. Então, quem é esse aqui? Aprenda de uma vez por todas. Este é Saturno, o deus da colheita, aquele que carrega o símbolo do hexagrama. Na língua antiga suméria, o deus da colheita é chamado de Ninurta, o mesmo que Saturno em inglês. Aqui um cilindro sumério. Sentado no trono está Ninurta, o Saturno, o deus da colheita, segurando o arado. Do lado superior esquerdo, no canto, está uma formação planetária. Percebe-se claramente o símbolo do hexagrama. A quem pertence atualmente a imagem que está nesse cilindro da Suméria? Sem dúvidas, este é a Ninurta, Saturnus, o seu equivalente nos dias modernos. Ele é conhecido como Cronos para os gregos, El na Fenícia, Saturnus em Roma, Estur na Caldeia, Ninurta para os sumérios, Mitra para os persas. Embora com muitos nomes, a marca permanece em várias religiões pagãs. Agora dê uma olhada para o ídolo pagão, com o Sagrado Coração em seu peito. A imagem aqui vista é a imagem de Quetzalcoatl, com o ícone Sagrado Coração. Na cultura maia, Quetzalcoatl é um homem branco, barbado, com cabelos longos e olhos azuis. Ele é de alta estatura. E aqui temos a cruz de Quetzalcoatl. Não é estranho uma cruz em um símbolo pagão. Na verdade, a cruz sempre foi símbolo pagão. Os astecas praticavam o sacrifício do Sagrado Coração em nome de Quetzalcoatl. O sacrifício era feito removendo o coração das vítimas.
Estas são autênticas facas utilizadas no sacrifício. O ritual do Sagrado Coração pertence a quem atualmente? E por que ele está segurando um coração? E por que existem facas presas no coração deste ícone? E por que existem furos de faca neste ícone do Sagrado Coração? Porque em muitas imagens o Jesus católico está apontando para o seu coração. Mas exatamente quem é Saturno? Vemos o símbolo de Saturno, o hexagrama, fazendo parte da sinagoga judaica. O hexagrama é um símbolo judaico, mas ele está no hinduísmo. Yantra, num santuário hindu em Kerala, na Índia. Yantra é hexagrama de 10.000 anos de idade, Satikona. Aqui está o deus hindu, Kali. Yantra sobre o deus hindu Shiva. Templo Janardana, Varka. Yantra em um santuário hindu em Kerala, na Índia. O hexagrama também está no budismo. Mandala, mesmo que hexagrama, no Tibete. Santuário em Katmandu, no Nepal. Santuário shintoísta Ise Jingu, no Japão. Santuário Manai Ninja, Japão. O hexagrama também está no Islã. Mesquita do século XVI, em Bekshasai, na Crimeia. Mesquita do Sultão Mameluco, 1503 d.C., em Al-Azhar, no Cairo, no Egito. Veja que a estrela, o hexagrama, o símbolo de Saturno, está presente nas principais religiões do planeta e em quase toda a sua totalidade. O hexagrama seria realmente um símbolo judaico ou o símbolo vivo de que Israel participa desta idolatria mundial? Na escritura, o hexagrama é chamado de estrela de Refan. Refan também é uma terminologia ligada a Saturno. Aqui está ela atualmente no cristianismo e na sinagoga judaica. O Sagrado Coração aqui na cultura pagã antiga, o Sagrado Coração na cultura pagã atual. Aqui um dos principais símbolos do catolicismo, o ostensório, e nele diversos hexagramas separados em grupos de 3. 666. Teria o cristianismo alguma ligação com o Salvador e seus apóstolos, se os símbolos dizem exatamente o contrário? Os símbolos, na verdade, apontam para paganismo e tudo aquilo que os profetas, o Salvador e seus discípulos combateram. Este é um símbolo budista, e aqui está a mão furada, exatamente como da imagem do Cristo católico. O gesto assinalado na mão furada do Cristo católico é apenas uma repetição do gesto de deuses de outras culturas pagãs. Vimos a imagem do budismo e agora do hinduísmo. As crenças são diferentes, mas a imagem e o gesto das mãos é o mesmo. Na
cultura religiosa pagã isso é comum. Os nomes vão mudando de acordo com épocas, costumes e regiões. Mas os gestos e imagens características continuam as mesmas. A marca nas mãos, independente da figura, tem o mesmo formato. Ela se parece com o olho humano. Vamos dar mais uma olhada na estrela de Renfan, de acordo com diversas culturas pagãs religiosas. Agora observe, em algumas culturas religiosas pagãs, a divindade tem forma masculina, outra hora feminina. Na verdade, falando-se em religião pagã, a forma será sempre a mesma, masculina, e seus padrões geométricos dão a combinação do 666. E aqui, de várias formas, você percebe as combinações que vão dar sempre o 666. Mais uma vez, a figura andrógena do Baphomet. A figura do Baphomet carrega em si subliminarmente o hexagrama. Aqui no catolicismo você encontra as duas serpentes. Elas estão também agarradas no falo do Baphomet. Esta é a imagem que pela primeira vez foi capturada de Saturno, no ano 1981, missão Voyager. Esta imagem hexagonal em Saturno foi vista pela primeira vez pelos olhos humanos na década de 80. Ao ver essas imagens, cientistas da Terra ficaram maravilhados, pois as formas são geometricamente perfeitas e isto é inédito em qualquer planeta já conhecido. Mas embora apenas na década de 80 tenhamos condições tecnológicas de presenciar esse desenho geométrico em Saturno, misteriosamente, na cultura religiosa pagã antiga, ele já era conhecido. Mas neste objeto antigo dos sumérios, não é apenas a forma hexagonal que assusta as pessoas, pois ali também estão Júpiter, o cinturão de asteroides e Marte, retratados fielmente em suas posições. Em outubro de 2006, a sonda Cassini da NASA fotografou algo nunca antes visto. Esta imagem, parecida com um olho,
jamais tinha sido observada em qualquer outro planeta. E ela está no polo sul de Saturno. Se você olhar com cuidado, verá que nas religiões pagãs, inclusive no cristianismo católico, estão presentes esses dois símbolos, o olho e o hexagrama. As organizações secretas e religiosas pagãs existem há muito tempo. E elas já demonstravam seu louvor a Saturno através das imagens que estão nos polos deste planeta. A imagem hexagonal no norte e o olho no sul de Saturno. Dificilmente descobriremos porque esses símbolos são adorados em várias culturas religiosas pagãs há tanto tempo, se só recentemente eles foram vistos em um lado e o outro do planeta Saturno. Agora preste atenção neste olho. Aqui está ele. Aqui também está ele. E a pergunta que fica no ar é como os povos antigos sabiam disso, se só agora nós conseguimos enxergar os polos norte e sul de Saturno e constatar que neles existem de um lado o hexagrama e do outro lado o olho. Veja agora esse símbolo maçom. O hexagrama e o pentagrama estão aqui escondidos no Baphomet. Temos então o sinal da pirâmide invertida e o hexagrama. Não precisa dizer que a palavra Saturno é da mesma etimologia de Satã. Portanto, Ha-Satã e Saturno significa a mesma coisa. Este é um vitrô de uma igreja católica. Aqui outro templo católico. Novamente vemos a antiga figura suméria. E aqui está Satanás sentado no seu trono, próximo ao hexagrama. No templo católico também, o hexagrama e seu Deus sentado em seu trono. Então este que aqui está sentado não é Jesus Cristo, mas Saturno ou Satã. As imagens do Jesus Cristo católico sempre apresentam um anel em torno da sua cabeça. Este anel na cabeça dos santos católicos não é outra representação senão os anéis de Saturno. Aqui está uma imagem do Cristo em uma igreja católica. E aos seus pés, o pentagrama de Baphomet. Daí, as festas da Saturnália, o Carnaval, o Natal e todas as formas de cultos pagão a Saturno, que na cultura religiosa pagã romana recebeu outros diversos nomes, como Hélios, Apolo e, finalmente, Mitra, o deus Sol romano. Algumas pessoas querem que acreditemos que Papai Noel foi São Nicolau, um santo e bondoso velhinho que generosamente distribuía presentes aos necessitados. Os fatos históricos, contudo, provam outra coisa. Realmente não há evidência válida que tenha existido algum São Nicolau, apesar da tradição romanista. Mas os costumes e tradições que envolvem Papai Noel o ligam a Odin ou a Saturno, o deus Sol em pessoa. O Papai Noel foi conhecido por muitos nomes em diferentes países ao longo dos séculos, mas os costumes que o cercam permaneceram os mesmos. Ele sempre foi um homem muito idoso, gentil, de barbas brancas, e isto devido à sua idade. Uma vez ele era Odin, mas quando o cristianismo afugentou os velhos deuses, ele apareceu novamente como São Nicolau. Em inglês, Papai Noel é Santa Claus. Interessante notar que se nós apenas invertermos algumas letras, se torna Satã, que é uma referência clara a Satanás, o nosso inimigo. E o Claus, de Santa Claus, significa o quê? Vem do alemão Klaus, uma contração e diminutivo de Nikolaus, uma referência a São Nicolau, o que implica ainda mais num paganismo idólatra de falsos deuses.
Seu lar é muito distante, talvez no céu, no Polo Norte, ou em algum país remoto, de onde vem montado em um trenó puxado por renas. Ele pode vir secretamente à noite ou à luz do dia, acompanhado de uma comitiva de demônios mascarados e estranhas formas de animais. Geralmente está associado com o fogo, entrando pela chaminé ou deixando os presentes perto da lareira. Lembre-se que se trata de um deus Sol. E como os antigos deuses dos quais é descendente, pode perscrutar o coração e conhecer os pensamentos e as ações ocultas de todos que ele visita. Inegavelmente, o Papai Noel é uma espécie de Deus, entre aspas, devido aos seus atributos de, também entre aspas, divindade. Ele consegue visitar todas as casas da Terra em uma única noite. Abre aspas, onipresente, fecha aspas. Conhece tudo sobre o comportamento das crianças. Abre aspas, onisciente, fecha aspas. Recompensa os bons e pune os maus. Exatamente como o Criador. Até mesmo os pais cristãos já declararam a seus filhos que o Papai Noel é um Deus, dizendo coisas como: seja um bom menino, porque o Papai Noel está vendo. Ou, vamos dizer ao Papai Noel o que você quer para o Natal, etc. Contudo, o Criador disse: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Não resta dúvidas que Papai Noel é ninguém menos que o deus pagão cultuado no passado como Odin ou Saturno. Veja o que o Altíssimo diz sobre isso. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com os seus ídolos me provocaram a ira, diz o Criador. Deuteronômio 32, 16 e 21. Vemos que o Natal é uma comemoração e celebração totalmente idólatra e pagã. A Bíblia diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Criador, do Pai, do Altíssimo. Tiago 4, verso 4. Todos os que estão comemorando o Natal estão sendo amigos do mundo, celebrando festas pagãs e idólatras a outros deuses. Portanto, estão sendo inimigos do Pai. Essa é a verdade, a mais pura verdade. Todos os que comemoram e celebram o Natal estão sendo inimigos do Altíssimo, pois estão fazendo práticas que são consagradas ao mundo, que não tem parte alguma com o Eterno. E aí que está o problema. Portanto, se tornam amigos do mundo e automaticamente inimigos do Criador. Por um acaso você já achou o Natal na Bíblia, na Escritura? É óbvio que não, pois ele não existe lá. Mas um fato interessante foi que um dia o Messias nasceu, e foi um fato tão relevante que dividiu a contagem do tempo em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. E esse acontecimento não se acredita somente pela fé, é um fato. Agora, como não tiveram como negar isso, inventaram o Papai Noel, as reinas, os duendes e os presentes. Com isso, as crianças crescem acreditando que Papai Noel existe, e à medida que vão crescendo, descobrem que Papai Noel na verdade não existe, nunca existiu, e que tudo era uma farsa. Por associação, subliminarmente, também passam a não dar muito crédito a Jesus Cristo, ao Messias, ao Salvador, a Ele, ao enviado, ao ungido que veio morrer pelos eleitos, pelo povo do Criador. Como se ele também passasse a fazer parte dessa farsa do Natal. Eis aí um dos propósitos obscuros do Natal. E alguns ainda podem dizer: mas não privaremos nossas crianças se não celebrarmos o Natal? Mas privá-las de quê? Da verdade? Se você quiser realmente privá-las, continue celebrando os feriados do mundo, continue celebrando a Saturnália romana, adorne a árvore da idolatria, continue mentindo para seus filhos sobre o Papai Noel, e você vai privá-los da verdade, da luz e talvez de muito mais do que isto. Se você já leu Apocalipse 21:8, sabe qual será o destino dos mentirosos. Leia também Gálatas 5:20 a 21 e 1 Coríntios 6:9
9 a 10, e veja para onde os idólatras irão. A Escritura diz que só há um caminho. Este caminho é o Salvador, o Messias, o Cordeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. E ao Hanan 14, verso 6. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Yohanan 16, verso 13. Se você não está sendo guiado na verdade, se você continua no engano, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não está te guiando. A festa do Natal, como nós conhecemos hoje no Brasil, ela foi desmembrada e uma boa parte dela ficou então para as comemorações da Páscoa e até mesmo uma parcela ficou com o Carnaval. A Saturnália, na verdade, é o Carnaval que nós conhecemos hoje. As homenagens a Saturno. E você observa como é interessante. Se você olhar para o céu, você vai ver os planetas do nosso sistema solar. E todos eles foram nomeados com os nomes dos deuses pagãos da Roma antiga. Assim, quando você olha para o céu, você vê diversos deuses. E é algo também para que você pesquise mais e faça uma análise. Agora vamos à história de São Nicolau. Você sabe que o sistema que está aí, o sistema Illuminati, ele trabalha por associação. Associa algo que é totalmente terrível a algo que é visto com olhos melhores, para que as pessoas passem a não mais enxergar aquela coisa terrível como se fosse tão ruim. Seria como se jogasse perfume num vaso sanitário cheio de fezes. Acaba piorando mais as coisas. Mas é assim que eles fazem. E então, para poder acoplar essa história deste homem que é como o diabo, essa é a verdade, mas que se faz de criador, onisciente, onipresente, ele que multiplica os brinquedos, assim como o nosso Salvador multiplicou os pães, esse homem que é uma imagem inversa do próprio Criador, para personificar essa imagem, deveriam escolher alguém. E agora tinha um homem que estava numa situação difícil e poderia vir a calhar, associar a figura deste homem que existe à figura deste bom velhinho, que de bom velhinho nunca teve nada e na verdade também nunca existiu. O que ocorria é que aquele bispo do catolicismo tinha um hábito que hoje se torna até comum entre os padres, a pedofilia. E ele gostava demais de ver as meninas se exibindo e pagava altas somas para que as garotas se exibissem para ele. E assim, quando alguém descobria que, na verdade, Nicolau era um maníaco sexual, um voyeur, ele deveria então agora calar a boca dessas pessoas, também dando dinheiro. E essa é a fama que correu em toda a sua cidade. E o catolicismo estava a ponto de cair em descrédito. Assim achou-se por bem fantasiar um pouco mais a história dele e contar da forma que você ouviu no início desse DVD. Mas a verdade é que os vitrais das catedrais antigas narram a história verdadeira. Neste vitral da igreja da Catedral de Notre Dame, por exemplo, aparecem o momento exato em que Nicolau subornava uma pessoa com ouro para que calasse a boca e não contasse o que havia visto de sua perversão sexual. E o pervertido Nicolau acabou entrando para a história como um homem muito bondoso e caridoso, o que na verdade era um bispo católico que gostava de observar as meninas e principalmente examinar as suas genitálias. O termo popular hoje, exame de Papa Nicolau, não veio diretamente de São Nicolau, mas tem a ver com ele, porque na Grécia nasceu um médico chamado Jorge Nicolas, e a palavra Nicolas é o mesmo que Nicolau para nós. E esse Jorge Nicolas se tornou no início do século XX um grande médico e ele se especializou na área de ginecologia. E como ele ficava, claro, observando o órgão sexual feminino,
atribuiu-se a ele uma associação, aquele bispo antigo que gostava da mesma prática. E por seu nome ser Jorge Nicolau, passavam a chamar esse homem de Papa Nicolau, embora o bispo Nicolau nunca fora papa. Mas para dar um sentido talvez melhor ainda ao apelido, Jorge Nicolas era chamado de Papa Nicolau. E o seu exame, o exame ginecológico, passou a ter esse nome de Papa Nicolau, em homenagem a Jorge Nicolas.